Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, para a gente encerrar nosso segundo bloco de assunto da nossa disciplina, tensão normal, eu vou passar mais alguns exemplos para vocês na aula de hoje. Bom, exemplo 1. Uma tensão de tração deve ser aplicada ao longo do eixo do comprimento de uma barra cilíndrica de latão, que tem diâmetro de 10 milímetros. Determine a magnitude da carga necessária para produzir uma variação de 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 milímetros no diâmetro, se a deformação é puramente elástica. Aí tem o dado aqui do módulo de elasticidade 97 GPa e o coeficiente de Poisson 0,34. Bom, vamos primeiro então anotar os dados. O diâmetro é 10 milímetros, então já convertendo para metro, 10 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Eu estou querendo saber a força necessária para provocar essa redução, correto? Então, o que está sendo perguntado é força. A redução, primeira coisa, a gente tem que indicar com o sinal de menos, porque é uma redução que está acontecendo, é isso que significa esse sinal. 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 milímetros. Para passar para metros, eu multiplico por 10 elevado a menos 3. Aí, 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3 dá 10 elevado a menos 6, né? Você soma e mantém o sinal. Então, a redução em metros é de menos 2,5 vezes 10 a menos 6 metros. O módulo de elasticidade do material, 97 GPa, 97 vezes 10 elevado a 9 Newton por metro quadrado, e o coeficiente de Poisson 0,34. Então, eu quero saber qual é a carga que eu tenho que aplicar para promover essa redução no diâmetro, correto? A única fórmula que a gente tem a força é a fórmula da tensão normal. Tensão é força sobre área, né? Mas para isso, eu preciso determinar a tensão que está agindo naquela peça, correto? Para eu determinar aquela tensão, sabendo que ela é elástica, eu tenho que saber o E longitudinal, né? E eu não consigo começar por ele, por quê? Porque o E longitudinal, que é a deformação na direção da força, é variação no comprimento sobre o comprimento inicial. E eu não tenho esses dados, nem a variação no comprimento, nem o comprimento inicial, correto? Então, para eu conseguir determinar o E longitudinal, uma outra maneira é utilizando a fórmula do coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson é menos E transversal sobre E longitudinal. A deformação transversal é a deformação na outra direção, na direção que eu não tenho força, mas que ela acontece para permitir que a deformação principal aconteça. Como a seção transversal ela é cilíndrica, a deformação que acontece lá na seção transversal do meu elemento é variação no diâmetro sobre o diâmetro inicial. E esses dados a gente tem, a variação no diâmetro é a redução que está acontecendo no diâmetro, e o diâmetro inicial a gente também tem. Então, eu vou começar por isso, ó. E transversal é variação no diâmetro sobre diâmetro inicial. Menos 2,5 vezes 10 a menos 6 metros sobre 10 vezes 10 a menos 3 metros. Então, a deformação transversal é isso aqui, ó. Menos 250 vezes 10 a menos 6, adimensional. Sabendo o coeficiente de Poisson, que é dado do exercício, e sabendo o E transversal, eu consigo determinar o E longitudinal, o E na direção da força. Então, ó, rearranjando aqui, eu vou passar o E longitudinal para cá, vou passar o coeficiente do Poisson dividindo. Então, vai ficar aqui a deformação longitudinal, a deformação principal, que é a que acontece na direção de aplicação da força, é menos E transversal sobre coeficiente de Poisson. Então, menos E transversal, aí não, né? Esse menos aqui é da fórmula, esse menos é o menos que indica a redução do diâmetro sobre coeficiente de Poisson. Então, o E longitudinal, aqui menos com menos mais, né? Sempre um é positivo e o outro é negativo. Então, se o E transversal é negativo, necessariamente o E longitudinal será positivo, né? A redução, ela acontece em uma das direções. Então, eu tenho aqui o E longitudinal.
O E longitudinal é aquele que a gente já conhecia, é o E principal, na direção da força. Então, ó, o E da lei de Hooke é o E longitudinal, é o principal, né? Se a gente determinou o E longitudinal, eu consigo achar agora qual é a tensão que está agindo no meu elemento. Como? Eu tenho o módulo de elasticidade que foi dado do exercício e eu já determinei o E longitudinal. Então, ó, o módulo de elasticidade do material 97 vezes 10 elevado a 9 Newton por metro quadrado e a deformação longitudinal, a deformação principal 735,3 vezes 10 elevado a menos 6. Então, resolvendo aqui, 71,32 vezes 10 a sexta Newton por metro quadrado. Essa é a tensão que está agindo no elemento. O que eu quero saber é carga. Carga é força, né? Então, a gente vem aqui para a fórmula da tensão normal, tensão é força sobre área. A tensão que está agindo, a gente já sabe. A área eu consigo determinar, porque eu sei qual é o diâmetro da minha barra, correto? Então, isolando aqui força, passando a área para cá multiplicando, eu sei que força, carga, é igual a tensão vezes área. Tensão, 71,32 vezes 10 a sexta Newton por metro quadrado, e a área da seção transversal circular é π d quadrado sobre 4. O diâmetro era 10 milímetros, 10 vezes 10 é menos 3 metros, então tensão vezes a área. Eu sei que a carga necessária para promover aquela redução no diâmetro é de 5,601 vezes 10 a terceira Newton, né? Então a força necessária para que essa redução aconteça no diâmetro é 5,601 vezes 10 a terceira Newton. Em um teste de tração de uma barra de alumínio de 20 milímetros de diâmetro, comprimento inicial de 150 milímetros, é submetida a uma força de 30 kN. Sabendo que o módulo de elasticidade é 80 gigapascal e coeficiente de Poisson 0,35, determinar o alongamento da barra e a variação no diâmetro. Então, aqui o que a gente está querendo determinar, o alongamento é a variação no comprimento da barra, né? É o que está acontecendo na direção de aplicação da força. E a variação no diâmetro vai ser a redução do diâmetro por conta desse alongamento. Como é um teste de tração, eu estou tendo aqui um aumento no comprimento e uma redução no diâmetro. Vamos anotar os dados, então. Uma barra de alumínio de 20 milímetros de diâmetro, então 20 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Comprimento inicial L0, 150 milímetros, 150 vezes 10 elevado a menos 3 metros. É submetida a uma força de 30 kN. Quilo é 10 elevado à terceira, então a força vai ser igual a 30 vezes 10 elevado à terceira Newton. O módulo do material 80 gigapascal, 80 vezes 10 elevado a nona Newton por metro quadrado, e o coeficiente de Poisson 0,35. Bom, para eu saber o ΔL e o ΔD, a gente precisa chegar no final na fórmula do coeficiente de Poisson, correto? Mas para isso, eu preciso primeiro determinar as deformações, a deformação transversal e a deformação longitudinal. Vou começar primeiro, ó, pela deformação longitudinal. Eu poderia determinar de duas maneiras a deformação longitudinal, a principal na direção da força. Ou pela primeira lei de Hooke, que é essa fórmula que está aqui, ou ΔL sobre L0. O que acontece, ó, que olhando aqui os dados, a gente não tem nem a variação no comprimento, nem o comprimento inicial. Então, determinar a deformação longitudinal pela fórmula da deformação não é possível de acordo com os dados que a gente tem, né? Então, a gente vai usar a primeira lei de Hooke, né, para determinar essa deformação longitudinal. Para eu poder usar a lei de Hooke, eu preciso saber a tensão e o módulo. O módulo, ele é dado do exercício, ó. A gente anotou aqui, ele foi dado do exercício. A tensão, a gente não tem ainda, mas a gente consegue determinar. Por quê? Porque eu tenho diâmetro inicial, né? Então, se eu fizer força sobre área, eu consigo determinar a tensão agindo. Então, é isso que a gente vai fazer.
A força é de 30 kN, 30 vezes 10 elevado à terceira newton, e a área é circular, πd²/4. O diâmetro, 20 vezes 10 a menos 3 metros. Com isso, a gente determina que a tensão que está agindo é de 95,49 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado, né? Sabendo a tensão, agora aplicando a primeira lei de Hooke, a gente consegue determinar a deformação principal, a deformação longitudinal, que é aquela que está agindo na direção de aplicação da força. Isola essa deformação, então, E longitudinal é tensão sobre módulo. Tensão, a gente acabou de determinar, 95,49 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado. E o módulo de elasticidade é dado do exercício, 80 gigapascal, 80 vezes 10 a nona newton por metro quadrado. Então, a deformação longitudinal é essa aqui, ó, 1,194 vezes 10 a menos 3. Cuidado, gente, para vocês não confundirem, esta é a deformação. O que está sendo perguntado não é a deformação, é o alongamento, é o ΔL. Então, agora a gente vai para determinar qual é o alongamento. Ó, o ΔL, a deformação longitudinal é ΔL sobre L0. Se o que eu quero saber é o ΔL, é a variação no comprimento, isola ele. Passa o L0 para lá multiplicando. Então, a variação no comprimento é deformação longitudinal vezes o comprimento inicial da barra. O comprimento inicial da barra a gente tem 150 vezes 10 a menos 3 metros, foi dado do exercício. E o E longitudinal é o que a gente acabou de calcular, 1,194 vezes 10 a menos 3. Então, ó, o alongamento que ocorre na barra é 179 vezes 10 a menos 6 metros. Então, essa é a variação no comprimento. E ela é positiva, porque a força é de tração, então o comprimento aumenta, né? Então, o ΔL é positivo. Aí, aqui a gente resolveu o item A, que é a variação no comprimento. Vamos resolver o item B, que é a variação no diâmetro, né? Para eu conseguir, a única fórmula que tem a variação no diâmetro é a do E transversal, ΔD sobre D0. Então, para eu chegar aqui, eu tenho que determinar qual é o E transversal. A outra formulinha que eu tenho o E transversal é a do coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson é menos E transversal sobre E longitudinal. O E longitudinal a gente já calculou, o coeficiente de Poisson é dado do exercício. Então, rearranjando essa fórmula aqui agora, ó, eu consigo determinar o E transversal. Então, ó, passei o E longitudinal para lá multiplicando. Então, ficou que E transversal é igual a menos coeficiente de Poisson vezes E longitudinal. Menos coeficiente do Poisson, que foi dado do exercício, ó, 0,35, vezes o E longitudinal que a gente determinou anteriormente, 1,194 vezes 10 a menos 3. Então, a deformação na direção transversal é menos 417,9 vezes 10 a menos 6. Novamente, esta é a deformação na direção transversal. O que a gente quer saber não é a deformação, é a variação no diâmetro. Então, agora, ó, a gente vem para essa fórmula aqui e isola a variação no diâmetro. Então, a deformação na direção transversal é a variação no diâmetro sobre o diâmetro inicial. Isola o ΔD, passa o diâmetro inicial para lá multiplicando. Então, ó, a variação no diâmetro é E transversal vezes diâmetro inicial. E transversal, a gente acabou de determinar, menos 417,9 vezes 10 elevado a menos 6. E o diâmetro inicial é dado do exercício, 20 milímetros, 20 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Com isso, a gente consegue determinar que a variação no diâmetro é menos 8,358 vezes 10 a menos 6 metros. Lembrando que esse menos está indicando que o diâmetro está reduzindo. Então, essa é a redução que ocorre quando eu tenho uma carga de tração agindo nesse elemento. Muito obrigada, gente.